vida. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, por gentileza. Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler uma história muito conhecida, que é a história de Jesus acalmando a tempestade. O relato está a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Dá para achar rapidinho, porque está logo no início do Novo Testamento. Então você não vai ter nenhuma dificuldade para encontrar esse texto com essa história apaixonante. E eu espero que Deus fale muito ao seu coração nessa noite, por intermédio dessa experiência vivida pelos discípulos no Mar da Galileia, em meio a Jesus acalmando aquela tempestade, em meio àquela turbulenta tempestade. Vamos dar uma olhadinha então? Marcos 4, a partir do verso 35. Quem achou, dá um sinal de joia aí para mim, só para ver que você está situado, está ligado. Meu amigo carioca está ali no cantinho. Joia, tamo junto, vamos em frente. Ok, verso 35 diz assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Que mar é esse, povo? Galileia. Você sabe que o Mar da Galileia na Bíblia também tem outro nome. Ele também se chama Mar de Tiberíades. Aonde você lê Mar de Tiberíades é Mar da Galileia. Onde você lê Mar da Galileia é a mesma coisa que Mar de Tiberíades. Só para você ficar mais esperto do que você já é. Beleza? Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, como você queira chamar. A história continua dizendo: com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguiam. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas se arremessavam contra o barco, que começou a encher de água. O que começou a acontecer com o barco? Ele estava se enchendo de água. É óbvio que ninguém constrói um barco na seguinte perspectiva: gente, estou construindo esse barco aqui, meu sonho é que ao colocá-lo no mar, ele se encha de água, afunde e mate uns 15 mais ou menos. É o meu sonho ao construir esse barco. Ninguém, em sã consciência, constrói uma embarcação com esse propósito. Mas você percebe que, embora a embarcação não tenha sido construída com este propósito, foi exatamente o que aconteceu no relato bíblico. O que isso significa, pastor? Aquilo que você já sabe. Nem sempre as coisas funcionam como nós gostaríamos que elas funcionassem. Nem sempre os nossos projetos se concretizam, nossos sonhos se realizam. Você constrói um barco com um propósito e, de repente, ele se enche de água, que é uma coisa que você nem esperava, nem imaginava, nem queria, nem sonhou, nem desejava. A vida não funciona, infelizmente, como a gente gostaria que ela funcionasse. Água dentro do barco significa exatamente aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse. O cara constrói um barco para ele atravessar, para ele navegar, e o barco se enche de água. É mais ou menos assim: você educa um filho para ele ser um ótimo cidadão, um servo de Deus, amigo de todos. Nenhum pai em sã consciência vira para o filho e fala assim: filhão, papai está te educando, papai quer que você cresça, fique forte, quando você crescer eu quero que você seja o maior traficante do Brasil. Ninguém educa um filho com essa perspectiva, mas às vezes as coisas não funcionam como nós gostaríamos que elas funcionassem. Às vezes nossos sonhos não se realizam, nossos projetos não se concretizam. Ninguém veio ao altar se casar sonhando com o divórcio. Opa, pastor, vou me casar hoje, daqui a 2 semanas eu quero divorciar, meu sonho. Ninguém faz isso. Só que às vezes o divórcio bate a porta. Sabe o que é isso? Água que entra dentro do barco. Você não malha, não corre, não se alimenta bem, você não cuida da tua saúde para ter enfermidade. E não é que de repente o câncer bate a porta? O que é isso? Água que entra dentro do barco. Você não sonhou, você não planejou, você não almejou, você nem esperava. E, de repente, o teu barco está tomado de água. E sabe de uma coisa? A gente sempre ouviu aquela musiquinha na igreja, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mentira! Essa música é uma heresia. Com Cristo no barco, nem sempre as coisas vão muito bem. Jesus estava no barco, teve tempestade, Jesus estava no barco, a água encheu o barco, Jesus estava no barco, o barco quase afundou. Com Cristo no barco, nem sempre as coisas vão muito bem, mas uma garantia é certa: as coisas vão terminar bem em nome de Jesus. Nem sempre vai muito bem, mas que vai terminar bem, vai. Daqui a pouquinho nós chegaremos ao Porto Seguro.
Daqui a pouquinho nós chegaremos ao novo céu e à nova terra, onde habita a justiça. Pode ter entrado muita água no teu barco, mas número 1, você não vai afundar. E número 2, você vai chegar ao destino final em nome de Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Eu não sei quanta água tem dentro do seu barco, mas eu sei quem é que pode te ajudar a chegar ao final da viagem. E Ele está aqui nessa noite para nos abençoar em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? A história continua sendo narrada e é dito assim: Jesus dormia na parte de trás do barco, diz aí o verso 38, e aí os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? O senhor não liga para a gente? E o verso seguinte: Jesus despertou, repreendeu o vento, disse ao mar: silêncio, aquieta-te. De repente o vento parou, houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eu respondo: Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o alfa, o ômega, o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, a água da vida, a porta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Emanuel, Deus conosco, está aqui nessa noite para te abençoar. Eu creio nisso. Por isso eu te digo nessa noite em nome de Jesus: você não veio aqui em vão. Você não veio aqui em vão. Para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: Deus vai abençoar você. Ou dá para falar com convicção para ver se a pessoa acredita, pelo amor de Deus? Tu fala uma verdade como se fosse uma mentira, e tem um montão de gente falando mentira como se fosse verdade. Deixa Deus usar essa sua boca para abençoar a vida de alguém, amém? Então, com convicção, diga: Deus vai abençoar você. Aqui, meu lindo, ô minha querida, meu querido, eu não sei quanta água você tem dentro do barco, mas eu sei quem é que está no barco para te ajudar. E vai terminar a viagem tudo bem, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de ler Tua palavra, que experiência extraordinária. Ensina-nos agora as coisas preciosas acerca do Teu reino, que precisamos aprender para que tenhamos um vislumbre da Tua vontade para a nossa vida. E saiamos daqui desta noite com uma releitura a respeito dessa história, a respeito da nossa experiência, a respeito da Tua vontade, e que essa releitura produza novidade de vida para cada um de nós, que saiamos daqui mais contentes, que saiamos daqui mais realizados, mais leves, que saiamos daqui com a certeza maravilhosa de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Esta é a bênção que te pedimos nessa noite, o fazemos em nome de Cristo, e tua comunidade aqui diz amém. Vamos em frente. A água dentro do barco você já sacou, você já identificou, você já percebeu que trata-se dos problemas da vida. A tempestade é a mesma coisa, que ocasionou a água dentro do barquinho. E olha, a tempestade é um negócio que você entende, problema é um negócio que você é mestre, porque afinal de contas, quem não os tem, os problemas, nos perseguem, não nos abandonam, não nos largam de jeito nenhum. Se fosse pedir para levantar o braço, quem é que tem problema, de repente você levantaria os dois braços, ainda pediria ajuda da tua perna para te dar um apoio, para você expressar quantos problemas você tem. São problemas na família, são problemas de ordem financeira, são problemas psicológicos, às vezes traumas da nossa infância que a gente carrega e perturba, o nosso passado nos perturba, tirando a paz no presente e criando-nos expectativas negativas quanto ao futuro, enfim. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, a nossa água dentro do barco, a nossa tempestade. E olha, eu conheci um indivíduo, por exemplo, chamado Júlio, e ele tinha um apelido de Macarrão. Eu o conheci lá no Rio de Janeiro, e logo quando o conheci, visitando a igreja de Jardim Redentor, Belfor Roxo, Baixada Fluminense, de onde saiu a pessoa que hoje é minha esposa, pode alguma coisa boa sair de Belfor Roxo? Olha a salvação aí, gente. E olha só, encontrei a minha esposa lá naquela igrejinha lá, e lá eu conheci o Júlio, cujo apelido era o Macarrão. E eu perguntei, por que esse menino se chama Macarrão? Moleque grudento, diziam as pessoas. O Macarrão ficava o tempo todo colado na gente, parecia ser muito carente. Eu sentava do lado, Eliane sentava do outro, o Macarrão vinha e sentava do meu lado. Aí eu dava a mão para minha esposa, eu falei assim, se esse cara me der a mão, vou dar um cascudo nele, mano. Por que esse cara é tão carente, que cara perturbado é esse? Aí eu levantava, o Macarrão ia atrás de mim, eu virava assim, Macarrão, tchau, o culto acabou, vou para casa da minha namorada. Ele virou, eu vou também. Ô, Macarrão, dá um tempo, mano. Eu falei, o que esse garoto tem? Quem é esse garoto, mano? E aí me contaram a história do Macarrão, não sei se você já escutou ela na internet aí, mas o Macarrão, quando ele nasceu,
o irmãozinho dele ficou com muita inveja dele. Ciúme, né? Na verdade, coisa de criança. E percebendo que o pai estava dando muita atenção para o filho recém-nascido, o que é muito natural, mas ele não soube lidar com essa naturalidade. E aí ele teve uma ideia do inferno. Quando os pais se distraíram, ele foi no berço onde estava o Júlio, o pequeno macarrão, e ele pegou um pouco de álcool, jogou em cima do macarrão, riscou o fósforo e queimou o próprio irmão. O pai correu para acudir, levou o macarrão para o hospital e as sequelas ficaram cicatrizes horrorosas causadas pela queimadura. E você sabe que queimadura de 3º grau, de 2º grau, deixa umas cicatrizes de alto relevo, pele esticada, um negócio complicado. O rosto do macarrão ficou queimado, o pescoço do macarrão, o braço, as mãos, enfim, ele ficava todo cheio de cicatrizes. E aqui, naquele dia, me contaram a história e eu entendi porque ele era tão carente de atenção, eu entendi porque ele tinha tanta dificuldade e compreendi também a razão da aparência dele ser daquela forma. Quem que era o Júlio Macarrão? O macarrão era um indivíduo que tinha uma aparência complicada, porque o rosto dele era queimado, a pele aqui toda repuxada junto à mandíbula, e, consequentemente, por ser muito esticado essa parte aqui, ele não movimentava a mandíbula com tanta facilidade quanto eu e você fazemos. Resultado, a dicção dele era comprometida e ele falava com muita dificuldade. Então, você não compreendia muito bem o que ele falava, porque ele fala embolado, né? Aparência comprometida, fala difícil pra caramba, meio embolado, difícil a dicção dele. E não é que, para piorar a situação, o Júlio me desenvolveu uma doença no globo ocular esquerdo. E quando ele foi procurar o sistema de saúde público, e foi procurar de modo muito tardio, muita dificuldade para ser atendido por um oftalmologista, enfim, para resumo de conversa, quando ele procurou não tinha mais jeito. O médico disse que ele tinha que remover o globo ocular esquerdo e no lugar colocou uma prótese de vidro. Aparência comprometida, dificuldade para falar e um olho de vidro no lugar do olho esquerdo. Eu saí de lá, fui viver a minha vida, fui estudar, me tornei pastor, fui para Minas Gerais e fui viver minha vida, me casei, aquela coisa toda. Passei 16 anos sem ver o Júlio. E não é que visitando os jovens, fazendo evangelismo nas férias, que a gente chama de Missão Caleb no Brasil, estou eu na cidade de Uberlândia, visitando a cidade, visitando as equipes de jovens, trabalhando lá com o processo evangelístico. Vou numa casa onde os Calebes estão hospedados, tratava-se de um sobrado, e quando eu estaciono o carro, desço do carro, lá no sobrado, o rapaz que não via 16 anos, o Júlio, o macarrão, e ele gritou: pastor, é o macarrão! Aí ele desceu assim, veio correndo, me abraçou, dei um apertão nele. Ai, pastor, tá me machucando. Nem apertei direito, tá me machucando, pastor. O que foi, macarrão? O que foi? Ele me contou que descobriu uma doença degenerativa nos ossos da coluna. Os ossos da coluna do macarrão estavam se desfazendo por uma doença esquisita aí. E ele falou: o médico disse que daqui a alguns meses eu não vou andar mais. Caramba, mano. É muita água dentro do barco, irmão. Aparência ruim pra caramba. Fala mal, ninguém entende o que ele fala. Carente, cheio de problemas psicológicos. Não tem o olho esquerdo. E o médico sentenciou a andar de cadeira de rodas dentro de alguns meses. O macarrão sabe o que é água dentro do barco. O macarrão sabe o que é tempestade. E você deve saber também. Aí eu perguntei: o que você está fazendo aqui, cara? Ele falou: pastor, eu peguei o último dinheirinho que eu tinha, comprei uma passagem, vim para cá, e eu vou trabalhar para Jesus enquanto eu posso. E olha, você acredita que ninguém queria fazer dupla com ele? Porque ele andava muito devagar, falava mal pra caramba, e ele estava trabalhando sozinho. Eu falei assim: brother, e você vai passar um mês aqui trabalhando? Vou, pastor. No final da campanha eu voltei lá. E você acredita que esse rapazinho levou 5 pessoas ao batismo? E eu tive a alegria de batizar as 5 pessoas que o macarrão estudou a Bíblia com eles, com todas as dificuldades. O macarrão, humanamente falando, tinha todos os motivos do mundo para se trancar num quarto escuro, se enfiar debaixo de uma cama, debaixo de uma coberta e falar assim: não quero ver ninguém, quero morrer, não quero viver, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Porque essa é a reação dos indivíduos quando começam a enfrentar água dentro do barco.
Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não me vê, eu quero morrer, a vida não vale a pena. Você começa a se achar o pior sofredor do universo, ninguém sofre mais do que você, ninguém tem mais perrengue que você, Deus abandonou você, virou as costas para você, todo mundo é amado e você é odiado, inclusive por Deus. Resultado, uma depressão horrorosa, você começa a achar que a vida não vale a pena, tudo porque você não sabe lidar com a maldita água que entra dentro do barco. E o Macarrão sabia. Eu liguei para o Macarrão um tempo atrás, porque eu queria trazê-lo numa vigília jovem, com 5.000 jovens, para contar a história dele. Era uma vigília missionária para jovens se envolverem no serviço evangelístico da igreja, porque tem tanta gente que anda e não quer fazer nada, tem tanta gente que tem os 2 olhos e não quer fazer nada, tem tanta gente que está com a coluna legal e não quer fazer nada. É uma vergonha. Vou trazer o Macarrão, vou contar a história dele, eu acho que vai ser edificante. A irmã atendeu o telefone, quero falar com o Macarrão, chama ele aí. Pastor, tem 3 meses que o Macarrão dormiu no Senhor. Combateu o bom combate. Completou a carreira, guardou a fé. Nós o veremos muito em breve. Você vai conhecer pessoalmente o Macarrão. Em nome de Jesus. Essa é a esperança do nosso coração. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a promessa bíblica. Mas ficou uma lição bacana. Quais são os motivos que estão fazendo você ficar desanimadinho por causa da tempestade? Você acha que teu motivo é justificativa? Vamos analisar isso essa noite? Porque a maior pergunta, a pergunta mais frequente que fazemos para Deus é: por que Ele permite tanta tempestade? Por que meus pais morreram? Por que eu perdi meus pais tão cedo? Por que eu tive Covid? Por que fulano morreu? Por que eu estou desempregado? Por que eu não obtenho o mesmo sucesso que todo mundo obtém? Por que Deus não olha por mim como de repente parece olhar para outras pessoas? É a pergunta mais frequente do ser humano. Será que Deus gosta da gente de verdade? Porque, afinal de contas, por que Ele permite tanta tempestade, mano? Precisava de verdade você passar pelo que você está passando? Vamos dar uma olhada. Sabe de uma coisa? A Bíblia começa dizendo, antes de abordarmos essa questão, que levaram Jesus no barco do jeito que ele estava. É o que diz o início da narrativa bíblica. Levaram Jesus no barco do jeito que ele estava. Como que ele estava? Se você olhar o capítulo anterior, ele trabalhou o dia inteiro, desde o amanhecer até o entardecer. O capítulo anterior revela que ele começou a pregar de manhã, só terminou à tarde. Falou ininterruptamente. A pérola de grande preço, a parábola do joio e do trigo, o grão de semente, o grão de mostarda. Ele começou a pregar as coisas e foi falando a isso que está gravado no nosso coração através da palavra até hoje. Pérolas preciosas, emanadas do coração de Deus para a raça humana. No final do dia, o mestre estava cansado. Tão cansado que quando entrou no barco, dormiu. Então eu entendo a frase, levaram Jesus como ele estava. Como ele estava? Cansado. E vou te falar uma coisa, estou cansado também, viu? Quem está cansado aí, levanta a mão. Se tu não está cansado, arruma o que fazer, irmão. Vai capinar um quintal, bater uma laje, virar um concreto, sei lá, faz uma faxina, vai levantar uns ferros na academia, a galera da academia está ali, ó. Vai puxar uns pesos aí, arruma alguma coisa para fazer, mano. Brincadeiras à parte, eu também estou cansado. Mas não estou cansado de viajar, de pregar, de gravar vídeo, essas coisas todas. Não é isso que me cansa. Estou cansado já de ver tanta gente sendo tratada pelo que tem, não pelo que é. Enchi a paciência. Se fulano tem dinheiro, eu quero ser amiguinho. Se não tem, não tenho interesse. As pessoas são valorizadas pelo que elas têm no bolso, não pelos seres humanos criados à imagem de Deus do jeito que são. Cansado disso. Cansado de tanta hipocrisia, bate nas costas, depois quando você vira, te regaça todo. Dos covardes que não falam na tua frente o que precisa ser falado, mas vão para a internet como se fossem os maiores corajosos do mundo. E os defensores da verdade e da fé arrebentam a vida humana em nome de Deus. Cansei.
Cansei de ver tantos jovens sair do caminho de Deus para se enveredar nas drogas. Cansei já de ver tanto divórcio dentro da igreja. Gente que tinha tudo para dar certo e dá errado porque abandona aquele que faria tudo dar certo, que é o próprio Deus. Estou cansado de ter que fazer cerimônias fúnebres, indo ao cemitério e me despedir dos irmãos que morrem. Estou cansado de parar nos semáforos do Brasil e vir crianças batendo na minha porta do carro pedindo dinheiro, e quando se olha para o outro lado tem um pai lá que na verdade explora o filho para obter sabe-se Deus o quê. Muita violência, muita corrupção. O mundo está muito ruim. Cansei do diabo no meu encalço tentando destruir meu ministério, minha família. Estou cansado. E toda vez que eu digo para Jesus que eu estou cansado, sabe o que ele me fala? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu quero o alívio de Deus nessa noite. Quem deseja, diga amém. Ele te convida a você entregar o fardo dele nas mãos dele. Se você está cansado, você vai obter descanso nesta noite em Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Enquanto ele não vem para nos dar o novo céu e a nova terra onde habita justiça, nós vamos aprender a lidar com essa maldita água dentro do barco. Enquanto ele não vem para nos dar o descanso em definitivo dessas mazelas da vida, nós vamos aprender a lidar com esta praga desta água dentro do barco, de um modo diferente e menos covarde, como muitos têm feito. Por que Deus permite tudo isso? Vamos fazer uma enumeração aqui de alguns itens. Número 1, sabe por que Deus permite tanta água dentro do barco? Porque tu é folgado. Tu é muito folgado, mano. Tu é muito nariz em pé, tu começa a ganhar um pouquinho de dólar, tu já acha melhor do que todo mundo. O ser humano começa a subir num pedestal que ele mesmo constrói, um salto que ele mesmo arruma. E a gente tem a mania de achar que todo mundo está errado e a gente está certo. Somos o dono da razão. Ninguém é tão bom quanto eu. A gente começa a pensar nessa direção. Sabe por que Deus permite a tempestade? Ele não manda, não. Ele não é o responsável pelo sofrimento humano. A Bíblia é clara ao nos demonstrar isso. Mas que ele aproveita isso para dar uma liçãozinha para a gente. Aproveita. Para ver se a gente baixa o nariz. Reconhece a grandiosidade dele, a pequenez nossa. E tem gente que só consegue enxergar Deus no meio da tempestade. E vou te falar uma coisa. Se tempestade, água dentro do barco, é o que é necessário para você se aproximar de Deus, então você vai ficar chateado comigo agora, mas eu desejo muito sofrimento para a tua vida. Pastor, eu vim na igreja buscar um conforto, pastor. Tu está dizendo que deseja água no barco para mim. Desejo. Se você vai enxergar a Deus só desse jeito, se você não compreende a voz do amor, só entende o vocabulário da dor, então eu quero que você se arrebente para você ter um encontro com Deus, porque você é melhor você sofrer aqui como salvo do que ter uma vida tranquila estando perdido para a eternidade. Ei, se o sofrimento é a única coisa que vai fazer você baixar essa bola, então eu desejo que você sofra, para que você reconheça quem ele é e quem você é. Quão grandioso ele é e quão pequeno nós somos. Mas eu espero que você não veja tanta água dentro do seu barco para chegar a essa conclusão. Quem reconhece sua dependência de Deus nessa noite, erga sua mão e diga amém. Então já não desejo tanta água dentro do barco para você. Amém, irmão. Ei! Por que Deus permite água dentro do barco? Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui do coração. Se não tivesse sofrimento nesse mundo, o pecado não ia ser ruim, não. A gente ia começar a achar esse mundo legal. Se o pecado não proporcionasse sofrimento para o ser humano, se não houvesse água dentro do barco, a gente não teria a menor pressa para a volta de Jesus. Porque se a vida aqui é boa, que pressa é essa de um novo céu, de uma nova terra?
Que pressa é essa de que Jesus volte logo? Que coisa é essa de que o reino de Deus precisa vir urgentemente, se a vida aqui for boa? Se a vida aqui for boa, a gente nem vai acreditar na malignidade do pecado. Ei, eu não gosto de sofrer, mas que o sofrimento é o atestado inequívoco de que o pecado não presta e de que Deus tem toda a razão que viver distante dele é um lixo. O sofrimento mostra-nos isso. E Deus tem toda a razão que o pecado não presta. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu conheço gente que sofre pra caramba. Mas eu também conheço gente que tem uma vida muito legal. Um dia eu estava pregando numa igreja que é a maior concentração de adventistas ricos por metro quadrado que eu já vi na minha vida. Cheguei no estacionamento da igreja, foi um escândalo para minha fé. Eu falei, mano, quando eu olhei os carros dos caras, eu falei assim, se tivesse isso no tempo de Elias, era ruim dele subir de carruagem de fogo, hein? Ele ia pedir, eu quero esse carrão aqui. Eu nem tinha terno, pastor, para pregar naquela igreja. Eu comprei um e 10 vezes. Para fazer frente, fazer jus lá, né? Chegar lá bonito na fita, né? Você tem uma ideia? Uma igreja de aproximadamente 2.000 pessoas. Olha a escala de música, Daniel. Na semana de oração, Laura Morena, Leonardo Gonçalves, Prisma Brasil, Nova Voz, na mesma semana. Eu falei assim, gente, não precisa nem pregar, deixa eu ver esse povo cantar. Pensa numa igreja violenta. E alguém louco da cabeça me chamou para pregar lá. Eu fui. Aí, estou levando a semana na boa, igreja lotada, tudo lindo. Pastor, na quarta-feira, chega um dos anciões, me aborda na saída. Pastor, muito prazer te conhecer. Cara, eu estou aqui desde sábado, né? Muito prazer te conhecer. Na quarta-feira, ele veio falar comigo. Olha, pastor, desculpa, eu só pude chegar hoje. Falei, curioso, né? Estava onde, irmão? Ô, pastor, desculpa. Eu estava na Dinamarca, fui visitar minhas empresas lá, que eu tenho lá. Depois eu passei na França, porque eu tenho muitas propriedades lá. Eu tive que ver lá a administração de todo o processo. Minha esposa fez um monte de encomenda. Eu fui na Suíça, só consegui chegar hoje, pastor. Eu, provação, irmão. E para que eu perguntei, peste? Vida é essa? Vamos orar por quem precisa, né, mano? Pastor, estou chegando só hoje, mas me desculpa. Sábado o senhor vai almoçar comigo e a gente vai às forras. Eu, tá bom. O senhor e toda a equipe de jovens. Mano, eram 80 pessoas na equipe fazendo a semana de oração. Uma loucura que eu já vi na minha vida. Eu pensei assim, 80 pessoas vão comer na sua casa? Ele falou assim, não, na minha casa não, pastor, no meu apartamento. Eu, que apartamento é esse que cabe 80, irmão? Aí fiquei curioso, mas já tinha falado tanta bobagem, eu vou ficar quieto, né, mano? Fiquei quietinho, fiquei esperando chegar o sábado e todo mundo querendo terminar essa semana de oração e tal, e eu querendo para ver o apartamento do cara, mano. Eu, que miséria de apartamento é esse, mano? Aí fui. O apartamento do cara é um apartamento por andar. Um por andar. Cada apartamento tem o seu próprio elevador. Ele tinha um elevador só dele, panorâmico. Aí eu fui subindo no elevador, fui subindo. Falei, cara, vou ficar no céu, mano. Olhando assim o horizonte, todo mundo começou a ficar pequeno. Que cara é esse, irmão? O elevador abriu na sala do apartamento do cara. Quando abriu o elevador, primeira música que veio na cabeça. O céu é aqui. Nananana. Que coisa linda, gente. Uma mesa cinematográfica, assim, maravilhosa, gigantesca. E 80 pessoas na sala do cara. Aí o pessoal foi sentando, se acomodando, uns para o lado de cá, um montão de gente naquela mesa enorme. 3 tipos de taça de cristal, 3 tipos de prato, 3 tipos de garfo, 3 tipos de faca, 3 tipos de colher. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com tudo isso, mano? Eu não sei, nem estudei na faculdade como comer na casa de irmão rico. O que eu vou fazer com isso? Aí tive uma ideia, o que todo mundo fizer eu faço, vou ficar olhando, né? Não, todo mundo fizer eu faço, vou dar mole não. Aí antes, porém, todavia, entretanto, virei para o irmão e falei assim, brother, deixa eu usar seu banheiro? Ele falou, pois não, pastor, meu toalete é por ali. Quem tem banheiro é pobre, mano. O cara tem toalete. Aí eu fui lá no toalete do cara, corredorzão em direção ao toalete do indivíduo, ele pôs a mão no meu ombro, veio conversando comigo, até a mão de rico é leve, irmão. Daniel põe a mão nos meus costas, pô, Daniel, pobre.
cara com a mão suave, leve, me conduziu ao banheiro, aí mostrou assim, eu vi aquela maçaneta douradinha, eu falei, vou brincar com ele, né? Ah, já falei tanta besteira, me fala mais uma. Ele falou, maçaneta de ouro, hein, irmão? Ele, pastor, comprei na Europa. Como é que é? Não, ela é folheada a ouro. Você tem uma maçaneta folheada a ouro. Aí eu olhei pro lavabo ali, a pia, tudo dourado, eu falei, também? Ele, também. Uma maçaneta dessa na minha vida, mano. Aí fiquei pensando assim, aí eu vou pregar para um cara desse, aí eu falo assim, irmãos, Jesus tem que voltar logo. A vida aqui é muito ruim. Jesus tem que voltar logo, essa vida não presta, irmão. Jesus tem que voltar logo, que nós vamos para a nova terra. Na cidade santa nós vamos pisar nas ruas de ouro. O cara começou pelas torneiras, irmão. Ei, tem que ter uma tempestade. Sabe por quê? Porque senão a gente não enxerga a malignidade do pecado e a gente começa a achar que tudo é muito bom. E que Deus nem tem tanta razão quando diz que o mundo sem Ele não presta. Sabe por que o sofrimento tem que fazer parte da nossa vida? Para a gente entender que Jesus precisa voltar logo. E sabe quando que a gente entende isso? De verdade, do fundo da nossa alma? Quando você falando 3, 4, 5 idiomas ou não. Quando você sendo rico ou sendo pobre. Quando você tendo uma mansão ou um elevador privativo só para você, num apartamento gigantesco que ocupa todo o mandar. Quando você tem que ir ao cemitério, se despedir do seu ente querido e perceber que seu dinheiro não o livrou da morte. Porque quer você seja rico ou não, se Jesus não voltar, vai todo mundo morrer. Então o denominador comum é, o pecado não presta. Deus tem toda a razão. Esse mundo não representa a vontade dele. O pecado frustrou os planos dele. Água que entrou dentro do barco. Mas ele vai resolver tudo isso e teremos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. O sofrimento que você tanto reclama e que eu reclamo, que você não gosta e que eu não gosto, precisa existir para a gente ter pressa da volta de Jesus. Caso contrário, não enxergaríamos a malignidade do pecado. E quer saber de uma coisa? O sofrimento não é um privilégio do justo. É um privilégio do ímpio também. Privilégio entre aspas, obviamente. Porque assim como o sol incide sobre bons e maus, o sofrimento atinge a todos, irmãos. E sabe de uma coisa? Imagina se Deus isentasse aquele que o aceita, aquele que o serve do sofrimento. A partir de hoje você foi batizado, você é servo de Deus, ninguém mais sofre. Seria justo se Deus fizesse isso contigo? Aí imagina só, no dia do juízo, o ímpio argumentando. Não, ele ficou fiel para o Senhor, que o Senhor deu uma vidão para ele. Ele nunca teve vida ruim, ele nunca enfrentou um problema, eu não conseguia ficar firme porque minha vida era uma miséria, eu fui abandonado pelos meus pais, eu não tive uma educação, eu fui injustiçado, eu fui demitido, eu fiquei doente, eu fui atropelado, me assaltaram, me deram um tiro, e me bateram, e me estupraram, e me surraram, a minha vida foi muito difícil, o Senhor nunca me abençoou, então como é que eu ia ficar fiel com a vida maldita que eu tive? O Senhor privilegiou ele. Não. Você e eu passamos pelas mesmas coisas, porque Deus vai virar e vai dizer assim, observaste o meu servo Jó? Ele passou por tudo o que qualquer ser humano passa. Ele nunca me largou. Sabe por que Deus não pode privilegiar você te isentando do sofrimento? Porque você, sendo fiel a Ele, mesmo em meio ao caos, você vai ser o argumento dele diante de todo o universo, que é possível ser fiel, haja o que houver. A gente não entende, porque a gente só pensa na nossa dor, mas nós fazemos parte de um cenário muito mais amplo do que simplesmente a minha vida em particular. E quer saber de uma coisa? Eu me lembro uma vez que estava no meu escritório, lá em Belo Horizonte, quando o telefone tocou, e era a administradora do Presídio de Segurança Máxima Nelson Hungria, em Contagem, região adjacente a Belo Horizonte, cidade vizinha a Belo Horizonte, já que aqui o maior público é mineiro, geral sabe onde fica. Alô, é o pastor Eduardo? Sou eu quem fala?
Professora Sônia, sou diretora de assuntos de ressocialização do Presídio de Segurança Máxima Nelson Hungria. Estou ligando para o senhor, quero te fazer uma pergunta. Pois não, professora, prazer receber sua ligação, o que eu posso lhe ajudar? O senhor é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é? É, sou. Pois é, eu tenho um funcionário aqui que me deu seu telefone, pediu para que eu entrasse em contato, e eu quero só fazer uma pergunta para o senhor, pode perguntar? Eu perguntei para ele, ele não soube responder, então ele me deu a ideia de ligar direto para o senhor, eu estou ligando. Pois não, professor, qual que é o problema? Vocês adventistas, vocês não acreditam na recuperação da população carcerária? Você acha que os presidiários não têm mais jeito? Não podem ser reintegrados à sociedade? Falei, acreditamos na reabilitação, sim, claro, o ser humano pode ser transformado. É mesmo? É. E por que vocês nunca vieram ao presídio fazer visita para ninguém? Eu tenho aqui o pessoal da Igreja Batista, eu tenho aqui o pessoal da Assembleia, eu tenho aqui o pessoal da Universal, eu tenho aqui os católicos carismáticos, os metodistas, os presbiterianos, todo mundo veio aqui. Nunca veio um adventista. Vocês não acreditam que o Evangelho pode beneficiar a vida do preso? Eu acredito. Vocês podem vir aqui? Podemos. O senhor é pastor de jovens, é? Sou. Eu tenho 2.200 jovens aqui. O senhor pode vir pregar para eles? Eu posso. Como que não vai agora? Por uma bufetada dessa? Vou sim. Que dia que a senhora quer ela? Eu quero todo dia. Eu todo dia. Expliquei a natureza do meu trabalho, a gente viajava demais, não tinha possibilidade, denominador comum, um dia por semana. Toda quinta-feira passei a ir ao Presídio de Segurança Máxima Nelson Hungria, fiz o meu cadastro, tudo direitinho. E ela me deu o pavilhão e disse assim, claro que o senhor não vai pregar para todo o pavilhão, todo o presídio, porque são diversos pavilhões, o senhor tem que pegar um pavilhão de cada vez. E eu sugiro que o senhor comece pelo pavilhão 7. Por quê? Porque é o pavilhão do bom comportamento, os outros costumam fazer reféns, essas coisas. Eu adorei o pavilhão 7. Número 7, sábado é o 7 do Senhor, 7 selos, 7 igrejas, 7 trombetas, tudo 7 na Bíblia, 7 é número de Deus. Pavilhão 7 é o melhor. Estou dentro. Aí vai eu pregar no pavilhão 7. Agente penitenciário me acompanhando. Eu cheguei no momento da pregação, que tinha um horário certinho. E o horário certinho é no horário do banho de sol. Igualzinho à televisão, aquele quadrado assim, quartos e tal, primeira ala embaixo, ala em cima, e a quadra assim no meio, e a galera ali jogando futebol, outro pessoal puxando peso, e outro pessoal jogando conversa fora, aquela coisa toda. E eu entrei com um agente carcerário no horário do banho de sol, e falei para ele, onde é que eu prego aí? Onde que é o culto? Ele falou, não, é aqui, na beira da quadra. Eu, como assim? Não, o senhor prega enquanto eles jogam bola, enquanto eles fazem as coisas. Então, mano, não existe isso, não existe. Todo mundo prega assim, por que o senhor vai pregar diferente? Como é que eu vou pregar enquanto os caras jogam bola? Ele, é assim que todo mundo faz, mas ninguém vai prestar atenção. Normalmente eles não prestam mesmo, não. Eu falei, não, mano, não quero pregar assim, não. Mas aí o senhor que sabe. Não tem outro jeito? Ele, tem, interrompe o futebol. Interromper futebol de crente já dá morte. Agora vou interromper o futebol do pessoal aí, complicação que você vai me arrumar? Não tem outro jeito? Tem. Conversa lá com o chefe do futebol. Beleza, então chama ele lá. E não é que quando ele chama, não é o ex-goleiro do Flamengo, o Bruno, que estava preso lá? Aí vem aquele gigante na minha frente, eu olhei assim para ele, tudo bem, mano, tudo bem. Falei para ele do que se tratava, a razão pela qual eu estava ali. Cara, olha, eu vim aqui, não tem condição de pregar enquanto o pessoal joga bola, ninguém presta atenção e tal, não sei o quê. E falei, cara, eu não vou conseguir pregar assim. E ele falou assim, não, peraí que eu vou resolver, pastor, e tal, não sei o quê, cresci na igreja também, tal. Enfim, resumo de conversa, ele pegou a bola, interrompeu o futebol. Gente, a partir de hoje, toda quinta-feira, o pastor vai estar aqui, e esse momento não vai ser mais do futebol, vai ser agora do culto e tal. Pensa numa revolta, mano, pessoal chateado. Mas alguns aceitaram de boa, que já eram crentes, convertidos lá dentro, deram glória a Deus, foram lá, cataram violão e tal, não sei o que e tal. Juntamos e começamos a fazer culto ali. E foi uma experiência muito bacana. Eu fiz isso por aproximadamente 5 ou 6 meses. E a coisa estava tomando um corpo bem legal. E teve um dia que eu estava pregando lá e alguém lá no fundo me interrompeu. Pastor! Pois não. Eu não tinha até então dito que eu era adventista. Eu não sei como esse cidadão descobriu, mas lá no fundo ele diz, tu é adventista, né? Eu falei, sou.
Eu também sou. Eu tá fazendo o que aqui? Adventista. Tu não é adventista não, meu irmão. Dá mal testemunho, não. Não, pastor, eu tô afastado. Pronto, fala que tu é ex-adventista. Brincadeiras à parte, hoje ele está fora da prisão, reconstituiu sua família, foi rebatizado e está seguindo a vida como servo de Deus, e Deus fez uma transformação fantástica na vida daquele homem. E às vezes eu me perguntava para Deus o que eu estava fazendo naquela cadeia. E esse rapaz é uma resposta de Deus para mim, o que eu fui fazer ali? Contribuir para que ele voltasse para os braços de Jesus. Eu fiquei muito feliz. Até hoje ele me manda recado. Pastor Giovanni está morando em Vila Velha e ele é uma bênção hoje, liderando o Clube de Bravadores. Enfim, Deus tem usado demais o Giovanni e os pecados e a vida dele velha está nas profundezas do mar. E teve um pastor lá, pastor dentro da cadeia é o seguinte, eles escolhem aquele que tem uma influência maior entre o grupo e escolhem para ser pastor. E aceitar Jesus na cadeia é muito fácil, porque qualquer um que aceita Jesus na cadeia e se torna cristão tem sua pena reduzida. Então, se você fizer um apelo, quem aceita Jesus, geral aceita, irmão. Então, eu não fazia esse apelo, porque eu já sabia desse esquema. Então, eu não falava, quem aceita Jesus, quem quer ser batizado? Nunca fiz isso. Por quê? Porque a resposta é imediata para atenuar a pena. Enfim, mas eu estava ali desenvolvendo o meu trabalho, e entre eles escolhem um para ser pastor. Aí escolheram um cara que era líder de uma quadrilha, assaltante de banco, e falaram assim, cara, você gerencia pessoas bem e tal, então você agora vai ser o pastor da igreja. E escolheram esse cara para ser o pastor da igreja, e o cara ficou aborrecido comigo. Ele virou para mim e me deu um checkmate dizendo assim, pastor, eu não quero mais que você venha na cadeia. Aí eu, por quê? Porque o senhor está pregando aqui e fica contando essas histórias, essas coisas todas, o pessoal está gostando, inclusive, e eles não estão querendo assistir meu culto mais, não. E eu não quero que você venha aqui, porque senão eu vou perder minhas ovelhas, eu vou deixar de ser pastor. Aí você está proibido de vir na cadeia. Cara, um cara preso virar para você e falar que você está proibido de vir na cadeia, depois você pergunta quem é, trata-se do ex-cara que é assaltante de banco, chefiava quadrilha e tal, não sei o quê. Falei assim, brother, olha só, eu não tenho compromisso contigo, cara. Compromisso com a administração, com a direção do presídio. Eu vim a convite deles, não foi a convite seu. E eu vou pregar aqui, cara. Vou vir aqui toda semana. E ele virou para mim e falou assim, então eu vou desmascarar o senhor. Me desmascarar? Vou falar para todo mundo que tu é da seita adventista. Eu te desafio para um debate. Eu e você. Vou te desmascarar. Tá bom. Quando que é o debate? Semana que vem. Aí eu fui embora na boa. Ele escolheu o tema dom de línguas, batismo do Espírito Santo, para desmascarar os adventistas que são seita. Eu fui embora ameaçado. E a notícia correu na cadeia. Semana que vem os crentes vão brigar. Aí a semana seguinte foi a maior audiência de público da cadeia, porque todo mundo queria ver a briga dos crentes. Ele não veio para o debate, e eu aproveitei naquele dia para fazer aquela mensagem que, na minha opinião, foi a mais impactante desde que na cadeia eu fui. E a repercussão da mensagem foi muito legal. Porque os caras estavam chorando assim no final, e cada um contando as suas mazelas. Estou sofrendo demais, pastor. Sofrendo por quê? Porque eu matei. Estou condenado a 30 anos de cadeia. E você porque eu roubei. E você porque eu fiz isso, porque eu... 30 anos, 15 anos, 10 anos, sem família, sem filho, sem visita. Vida arruinada, uma choradeira do inferno. Clima pesadão. Quando eu saí dali, aquele clima pesado, eu fui dirigindo de volta para casa e pensando, cara, o povo sofre, né? Como sofre. Eu lembrei que naquela semana foi um jovem na minha sala, chorando. Pastor, eu estou sofrendo. Sofrendo por quê? O patrão me mandou embora porque eu quero guardar o sábado como dia do Senhor. Pastor, eu não tenho mais como me sustentar. Pastor, o que eu vou fazer? Eu não tenho emprego.
Mas eu prefiro ficar desempregado, pastor, do que ser infiel ao meu Deus. O cara chorava. Na hora, eu fiz uma comparação na minha cabeça aqui. Eu estava dentro de uma cadeia onde todo mundo sofria e eu tinha recebido um jovem que estava sofrendo. Qual o motivo que eles sofriam? Um, porque só fizeram besteira na vida. E o outro, porque estava tentando ser fiel a Deus. Quer saber de uma coisa? Todo mundo sofre. Agora, por que motivo nós sofremos? Sabe o que eu resolvi? Eu vou sofrer. Não estou livre do sofrimento, como nenhum de vocês está. Estão. Mas se eu tiver que sofrer nesse mundo, vai ser para a glória de Deus. Se eu tiver que sofrer nesse mundo, se eu tiver que ser lançado na fornalha de fogo ardente, se eu tiver que ser lançado na cova dos leões, se eu tiver que ser crucificado de cabeça para baixo, se eu tiver que padecer no meio de um deserto, se eu tiver que passar pelo que aqueles homens da Bíblia passaram, que seja para a glória de Deus e não porque sou escravo do pecado. Geral vai sofrer. Mas qual é o motivo que te leva a sofrer? Que pelo menos seja para a honra e glória de Jesus. Sabe por quê? Porque se eu sofro por Cristo, um dia o meu sofrimento vai ter fim. Um dia isso aqui vai acabar e Ele estabelecerá o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Eu vou olhar para trás e perceber que só existem cicatrizes dos machucados e das feridas que eu tive durante o percurso, mas nunca mais eu vou chorar. Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. A morte, o pranto não mais existirá. Mas o indivíduo que sofreu por causa dos seus próprios pecados e das suas escolhas absurdas, ele vai permanecer por aqui. Então, de que valeu sofrer por um motivo ridículo? Vamos sofrer que seja para a glória de Deus. E sabe de uma coisa? Eu não oro mais para me ver livre do sofrimento. Não estou dizendo que você não tem que orar. Ora aí, quanto você quiser. Só que eu não oro mais para mim, Senhor, me livra do sofrimento. Eu não faço mais essa oração. Isso é uma escolha pessoal e particular minha. Só digo assim, Senhor, que seja para a glória do Teu nome. Só isso que eu digo. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a Bíblia, o povo sai do Egito, entra na terra prometida, somente 2 de toda a primeira geração, Josué e Caleb. Foi uma história de sofrimento horrorosa no meio do deserto. Para chegar na terra prometida, passaram pelo deserto por um processo de aprendizado. É só eu que quero ser diferente. Eu quero sair do Egito e entrar direto na terra. Eu não quero passar pelo deserto porque eu sou melhor, sou bonzão. Aqui, você não merece passar pelo que você passou? Beleza, então. Você é melhor do que Daniel, que foi para a cova dos leões? Você é melhor do que o Jó? Você é melhor do que o José? Você é melhor do que o Moisés, que comeu pão que o diabo amassou? Você é melhor do que o Daniel, que foi jogado na cova dos leões? Você é melhor do que o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente? Você é melhor do que Cristo, que não merecendo absolutamente nada, sofreu como ninguém jamais sofreu. Aí vem você, me bate no peito e diz, eu não posso sofrer. Dá licença, meu irmão. Que evangelho que você está lendo, que Bíblia que você lê? E de identificar que Deus não ama você, que Deus não gosta de você porque você está passando pelo vale da sombra da morte, que Deus te abandonou e não gosta de você porque você está desempregado, porque você não tem dólares o suficiente, porque teus sonhos ainda não se concretizaram, e Deus então não ama você, virou as costas. Que Bíblia que você está lendo? Porque em nenhum lugar da Bíblia essa tua justificativa tem respaldo. Porque existe uma pessoa que entende o que é sofrimento é Deus. Porque Ele entregou o próprio Filho e não o livrou do sofrimento, para que um dia tudo isso que você está passando tenha fim e você ainda tenha coragem de dizer que Deus não ama você. Que Bíblia que você está lendo? Sabe de uma coisa? Tem muita água dentro do barco, mas não vai afundar. A gente vai chegar no novo céu e na nova terra que habita a justiça. Então, Deus, que possamos resistir firme até que esse dia chegue e não há uma outra coisa a dizer senão, ora vem, Senhor Jesus. E enquanto Ele não vem,
segura na mão de Deus e vai. E eu quero nessa noite segurar nas mãos do Senhor. E eu não vou pedir livramento do sofrimento, não. Mas eu vou pedir que o nome dele seja glorificado por todas as circunstâncias que nesta vida eu passar. Se você quer fazer essa oração junto comigo, ponha-se em pé em nome do Senhor. Senhor Deus, tem muita água dentro do barco. Tá mole não, Senhor. Às vezes a gente acha que até não vai aguentar. Mas a tua palavra diz que o Senhor não dá provação acima do que a gente pode suportar. E olha agora cada um dos teus filhos aqui, cada um com as nossas mazelas, nossos traumas, nossos problemas dos mais diferentes aspectos da vida. Às vezes a gente acha que o Senhor não olha mais para a gente, ficamos nos questionando porque o Senhor está permitindo tudo isso. E ao contrário, o Senhor sempre nos avisou. O Senhor nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E obrigado porque a vitória que Cristo experimentou quer nos outorgar também. Senhor, eu não vou te pedir para ficar livre do sofrimento, não. O Senhor permitiu, tem um propósito. Mas que esse sofrimento seja para a glória do teu nome. E ajuda-nos a resistir com resiliência, na certeza de que o fato de estarmos atravessando o vale da sombra da morte não é sinônimo do teu abandono, mas é sinônimo de que esse mundo não presta, de que o diabo verdadeiramente é mau, e de que isso aqui não representa a tua vontade, e que isso incendeie o nosso coração para que tenhamos mais desejo de que Jesus volte logo. E por isso nosso desejo nessa noite expressamos ao Senhor te dizendo, Senhor, vem logo nos buscar. Queremos olhar para trás e perceber que isso vai fazer apenas parte do passado, que de um modo poderoso o Senhor vai nos dar a vitória. Dá força para cada um de nós. Nesta noite existem pessoas aqui que estão com problemas na família. Casamento não vai bem, relacionamento com os filhos está complicado. Há outros aqui que estão com casos de enfermidades. Alguns até desenganados pelos médicos, parentes, entes queridos. Gente vivendo graves problemas financeiros. Sensação de que o mundo está desabando sobre a nossa cabeça, sem paz para dormir. Vivendo na base de medicamentos. Existem vidas que estão sendo oprimidas pelo próprio diabo. Pessoas que estão perdendo a consciência porque estão sendo dominadas por espíritos malignos. Gente que foi vítima de violência. Meu Deus, como há sofrimento nesse mundo. Nada disso representa a tua vontade, mas mostra que esse mundo não representa o que o Senhor inicialmente planejou. Estamos aguardando demais a restauração, Senhor. Nos dá força. Seja o nosso socorro bem presente na tribulação. E obrigado porque não nos deixa sozinho. Toma no teu colo cada um de nós nessa noite. Faz um cafuné na gente. Abraça a gente.
Faz-nos entender que não estamos sozinhos. E de que, embora estejamos sentindo muita dor, nós vamos vencer para a glória do Teu nome. Aceita a nossa entrega, a nossa oração, nosso desabafo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abraça teu irmão e diga que Deus te dê a vitória.